Esse é mais um episódio do podcast Psicologando, um diálogo entre os psicólogos da assistência estudantil da UFRA. Nosso objetivo é levar um pouco mais de informação para vocês ouvintes através de um bate-papo sobre os mais variados assuntos. Eu sou a Cláudia, psicóloga do campus de Paraopebas. Eu sou o Thiago, sou psicólogo do campus de Capanema. Eu sou a Daça, psicóloga do campus de Capitão Poço. Eu sou a Stephanie, psicóloga do campus de Belém. E nesse episódio, nós vamos falar sobre a temática dos transtornos mentais e da luta antimanicomial, em alusão ao dia 18 de maio, que é hoje mesmo. Para conversar com a gente, convidamos o psicólogo Luiz Romano. Ele trabalha no TJPA e na Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui à disposição para fazer esse bate-papo. A Cláudia me disse, olha, é um bate-papo informal, sem nenhuma preocupação de fazer uma exposição. Então, eu estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse tema tão importante nesta data especial de hoje, né, que é o dia da luta antimanicomial. Então, acho que é importante nós conversarmos sobre isso. Então, seu Luiz, por falar nisso, nesse dia muito importante, né, eu queria que o senhor falasse o que seria, né, aos nossos ouvintes, essa luta antimanicomial. A luta antimanicomial, ela remete assim, ao final da década de 70, início da década de 80, né, dentro de uma discussão ampla, né, que se confunde também com aquilo que a gente chama do movimento da luta pela reforma sanitária no Brasil, que deu origem ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, né, e no bojo de um grande movimento social voltado à redemocratização do país, né? Acho que como marco a campanha das diretas. Então, foi uma fase de muita efervescência na sociedade brasileira, onde se discutia a necessidade da retomada dos direitos sociais, dos direitos políticos, né, da retomada das eleições, da democracia, e, ao mesmo tempo, se questionava o modelo vigente em relação à saúde no Brasil, né, um modelo que se chamava hospitalocêntrico, no qual o hospital era o centro, né, da atenção à saúde, né, as pessoas não tinham seus direitos à saúde reconhecidos, né, então a pessoa que não tinha renda, que não tinha recurso, não descontava para o INSS, eram consideradas indigentes e tratadas nas santas casas de misericórdia, né, por favor. Então, a saúde não era um direito, não era um dever do Estado, como se conseguiu consignar na Constituição de 88. E nesse mesmo contexto, né, de uma perspectiva hospitalocêntrica em saúde, né, aparecia assim, com destaque o grande caos, o grande fracasso da política chamada política manicomial, né? Então, ali no final dos anos 70, início de 80, se começou a denunciar, né, o estado de completo abandono e de sofrimento de milhares de pessoas que estavam internadas nos chamados hospícios, né? Então, eram espaços grandiosos, com 3, 5 mil pessoas, em completo abandono, né, sob o título de tratamento em saúde mental. Na verdade, era uma fábrica de dinheiro, porque cada um daqueles pacientes representava uma mensalidade, né? Então, pacientes que ficavam internados anos e anos, né, sem perspectiva de saída, fazia parte, inclusive, dessa lógica manicomial, a internação como modelo principal de cuidado às pessoas que têm sofrimento psíquico. Então, eram verdadeiros aglomerados de pessoas em completo abandono, pessoas nuas. Eu me lembro bem, eu assisti isso se faz referência na história a uma matéria do Fantástico, ali nesse período, né, que mostrava a situação dos hospitais no Rio de Janeiro. Então, aquilo mobilizou, mexeu muito,
né, com a sociedade, e a partir daí os profissionais da área de saúde, nessa área de saúde mental, junto com os usuários, junto com outros trabalhadores, se mobilizaram no sentido de questionar, né, esta lógica, né, e, dentro desse processo de redemocratização, alterar, né, os princípios que orientam o trabalho em saúde mental, né, que orientam o cuidado em saúde mental. Né? Se eu não contribuir muito, eu queria indicar um livro, tá, para você registrar, que eu acho que é um livro assim, que permite com que a gente compreenda bem o que é, quando a gente fala da luta antimanicomial, entender o que é o manicômio, né? De onde é que vem essa lógica, de onde é que ele surge. Né? Então, o livro que eu queria indicar era Ordem Psiquiátrica, A Idade de Ouro do Alienismo, de Robert Castell. Tá? É um autor que mostra assim, do modo como a loucura, que antes era indistinta, né, da doença, indistinta de outros chamados problemas sociais, né? Então, até a Revolução Francesa, na França, esse livro ele conta a história do modo como a Constituinte francesa, após a Revolução Francesa, discutiu a questão da saúde mental. Porque antes, como não se fazia uma diferença clara entre a loucura e outras formas de situações que são motivo de exclusão social, então, as prostitutas, os ladrões, os contra... os opositores ao regime, né, as pessoas que tinham doenças venéreas, chamadas, todos eram internados no mesmo espaço a mando do rei. Então, as famílias achavam que determinada pessoa precisava ser internada porque estava com agitação, criando problemas. Havia uma solicitação ao rei ou a solicitação ao juiz que internava, e as pessoas ficavam nesses grandes aglomerados de pessoas. Né? E com a Revolução Francesa, né, se começou a pensar em direito, que as pessoas não podiam ser presas, que não era o rei que determinava, precisava ter um processo jurídico que determinasse a prisão ou a internação. Então, uma série de discussões já a partir dessa preocupação com a garantia de direitos. Então, os ladrões foram tratados de um jeito, as prostitutas de outro, e os loucos não se sabia o que fazer com eles. Foi quando surgiu o Pinel, o famoso Pinel, que é o médico francês que foi chamado a cuidar de um desses hotéis. Então, os ladrões foram soltos, saiu todo mundo. Né? E os loucos ficaram sob o controle, sob a direção de alguns médicos, e Pinel é o símbolo dessa passagem. Né? E Pinel entendeu o seguinte, quer dizer, ele substituiu, a partir da ciência, ele substituiu o lugar do rei, que quem interna é o médico, né? E aí, nesse texto, o Robert Castell ele fala, olha, tem uma síntese, né, pineliana, a síntese que define o que é a lógica manicomial, a lógica asilar. É a presença de um profissional como centro da verdade, como representante da ciência, de um espaço, que é o espaço asilar, né? E uma técnica, que é a técnica da disciplina. Então, esses três elementos, a técnica, o personagem, que é a figura do médico, o centro da atenção à saúde, e o espaço asilar, que era entendido o espaço como um espaço de disciplina, de ordenamento das ideias, do pensamento, que vai disciplinar todos que ali forem levados. Então, esses três elementos, se passou aquilo a ser regra geral. Qualquer pessoa que mostrasse um comportamento diferente era imediatamente indicado para ser internado no asilo, né? E ver as experiências asilares do manicômio, sempre controlado, sempre dominado pela figura central do médico, né? Do médico psiquiátrico, que é aí que surge a psiquiatria, inclusive, tá? E o espaço asilar e as diferentes técnicas de modificação do comportamento, vamos dizer assim, no dia a dia. E que gerou inúmeros, quer dizer, ao longo do tempo foram sendo criados esses espaços
3.000, 5.000 pessoas no Brasil, no mundo inteiro, passou a ser a regra geral no tratamento com a pessoa que tem algum sofrimento psíquico. Então, o isolamento fazia parte, era da lógica do atendimento. Né? Uhum. Só te cortando aqui, quando você fala de que o isolamento fazia parte, era um isolamento sem um propósito de um dia sair, né? Eu acho que o propósito disso aí não era bem vamos dizer, não havia esse objetivo. Se dizia que se tratava, né? Então, evidentemente, que algumas pessoas se recuperavam. Né? Mas era um espaço, até por conta do absolutismo da modo de gestão, né? Um espaço que gerava muita injustiça, gerava muita... Então, meninas, adolescentes que engravidavam eram excluídas da sociedade e punidas pela família, o manicômio era um caminho. Quer dizer, são N situações, além dos chamados transtornos mentais, que indicavam. E o isolamento fazia parte. Se entendia de que o convívio em sociedade atrapalhava. Você tinha que ter uma disciplina muito clara, muito definida, muito rígida, definida cientificamente. Né? Então, a família acabava atrapalhando, então era preciso afastar o da família. Eu trabalhei, quando eu iniciei a minha vida acadêmica, eu trabalhei no antigo Juliano Moreira, que foi o segundo ou terceiro. Já estava meio desmotivado. Inclusive, a gente já ia te perguntar mesmo. Então, já estava meio desativado e já trabalhava com uma outra lógica. Mas é interessante marcar que o Hospital Juliano Moreira ele funciona ali na Almirante Barroso, em frente ao Marco da Légua. Não sei se vocês sabem, o nome daquele bairro é o bairro do Marco. E logo em frente, que hoje é a Faculdade de Medicina do Estado, né, o Centro de Saúde do Estado, tem um marco, né, que delimitava, era onde terminava a cidade de Belém, era exatamente o limite, né, territorial da cidade de Belém. Então, os hospícios eram colocados no lugar mais afastado possível, tá, no limite da cidade, exatamente para que não houvesse a possibilidade de uma maior interação entre os loucos, né, e as pessoas e as pessoas de forma geral. Uhum. E o que você tira assim dessa lembrança, assim, porque é bem diferente, né? Assim, nós não querendo te chamar de mais idoso, mas a gente não teve essa oportunidade, né? E é bem diferente do que a gente é ensinado hoje para nós, que nos formamos bem mais recente. Então, o que você tira dessa época, assim? Olha, Cláudia, quando eu cheguei lá no Juliano Moreira, já não era mais o asilo que tinha sido. A parte toda, a parte central já estava desativada, era um espaço enorme, gigante, que tinha horta, que tinha campo de futebol, refeitório, né, necrotério, era uma cidade, era um negócio gigante. Toda aquela área que hoje é da UEPA era parte do Juliano Moreira. Quando eu fui estagiar lá, funcionava a parte de cozinha, a parte de refeitório e a parte masculina, uma parte masculina. Aí a outra parte chamada do setor feminino ficavam os pacientes, as mulheres daqui no que era esqueci o nome do hospital agora, que era um centrozinho de saúde menor. Então, cheguei a ver, né, as celas fortes, e história, conviver com algumas pessoas, alguns pacientes que estavam internados lá no Juliano Moreira há 20, 30, 40 anos. Né? Então, convivi muito com essas pessoas. Né? Então, era uma época de transição. A gente já fazia assembleia geral, a gente já fazia grupo de atividade com os pacientes, a gente já tinha uma outra dinâmica, mas o que eu recordo é assim, do espaço físico, que eu andei por lá, era um negócio grandioso. Né? E alguns hábitos antigos também, né? Tipo as roupas que se usavam, eram as mesmas roupas, aquelas roupas grossas,
né? Sim, mas era uma época de transição, né? Que eu peguei, deu para sentir, convivendo ali no dia a dia, deu para sentir, quer dizer, eu acho que, como dizia o Paulo Amarante, né? Eu acho que a gente conhece no cheiro, eles têm um cheiro característico, ele tem é um ambiente degradante. Cláudio, Adassa, Thiago, a gente fala assim do como era o Juliano Moreira, como era o hospício, a gente esquece que hoje existem situações que são piores em relação aos portadores de transtorno mental, que são aqueles que estão nos chamados manicômios judiciários. Então, se você imagina o que há de mais degradante, o que há de mais desrespeitoso em termos de direito, de uma situação, como é que dá para descrever, de tanto abandono, são os manicômios judiciários que ainda hoje perduram. Porque dentro da concepção manicomial, dentro dessa lógica de ver o louco como aquele que tem que ser excluído, aquele que tem que ser afastado da convivência, está embutido uma ideia de que eles são perigosos, uma noção de periculosidade associada à doença mental, ao transtorno mental. Então, se uma pessoa que tem um transtorno mental comete algum delito, ele é chamado inimputável, considerado inimputável, e é colocado no manicômio judiciário, sem prazo definido para sair. E em condições, no caso daqui do estado do Pará, absolutamente aviltantes. Né? Então, não acabou, entendeu, Cláudio? Quando diz, não acabou, ainda tem prática, experiência vivida, ainda hoje, de absoluto martírio de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Né? O Pará são centenas. Seu Luiz, um ponto que eu queria falar é que ontem eu assisti um documentário, não sei se o senhor já viu, de uma jornalista chamada Daniela Bertacos. E aí o documentário o nome era Holocausto Brasileiro, que no caso eles chegaram a comparar o hospício de Barbacena, Minas Gerais, a um holocausto, né? E aí o senhor falou nos dias atuais, né? Que parece que não, infelizmente ainda não acabou. Mas hoje em dia, né, comparado a antigamente, já melhorou um pouquinho? O que o senhor observa? Não, com certeza melhorou. O que é que eu observo, tá, Darcy? Eu observo o seguinte: o movimento da luta antimanicomial ele é um movimento de mudança de percepção, de olhar, né? de sentir, né? de viver. Né? Então, e que muda a relação de poder, e que muda a forma de se relacionar com a diferença, né? de se relacionar com o outro. O Robert Castell, nesse livro que eu falei ainda há pouco, ele chama a loucura, assim, que eu acho uma definição muito bacana. Ele diz assim, uma explosão de subjetividades. A loucura é uma explosão de subjetividade, né? Para o bem ou para o mal. Né? Então, é uma diversidade de experiências subjetivas, né, que resiste a uma homogeneização. Né? E daí, cada situação tem que ser analisada, avaliada sobre múltiplos aspectos. Não dá para ver a loucura apenas de um ponto de vista biológico, acho que tem que ver dentro do contexto cultural, social, político, quer dizer, é uma experiência que exige o maior grau possível dessa capacidade que a gente tem de ver a diversidade das coisas, a heterogeneidade das coisas e articulá-las e relacioná-las. Né? Então, o que eu percebo? O movimento da luta antimanicomial ele tem essa perspectiva. Então, ele é, de certa forma, anti-hegemônico, ele questiona o status quo, não só da loucura, mas de forma global em relação às relações de poder, em relação à relação interprofissional, por exemplo. A perspectiva de saúde que se tem
de vê-la não apenas de um ponto de vista estritamente biológico, mas como algo que articula habitação, moradia, lazer, cultura, enfim, saúde e saúde mental dentro dessa perspectiva muito ampla, existe uma multilateralidade de percepções e de visões, uma articulação de saberes. Né? A visão manicomial ela tem um ponto vamos dizer, de domínio. Quer dizer, o saber médico é aquele de domínio, o saber psiquiátrico é aquele que define. Então, como eu vejo hoje, só para responder isso, eu acho que ainda existe essa disputa de perspectivas, de lógicas, de compreensão. Né? Eu acho que se avançou muito em algumas experiências relacionadas aos CAPs, aos atendimentos alternativos, às formas mais democráticas e mais integrativas de lidar, mas, ao mesmo tempo, em alguns espaços, permaneceu com essa lógica, vamos dizer, monocrática. Né? O Luiz, você me fez lembrar um momento agora, né, que você falou ainda sobre esse papel do médico. E eu estagiei por um tempo lá no Renato Chaves, na parte de psiquiatria. E quando o pessoal que estava, né, condenado ou em julgamento ia fazer a perícia psiquiátrica, realmente tinha um papel assim, exclusivo ali do médico psiquiatra, mesmo tendo à disposição outros profissionais, como os psicólogos mesmo, que raramente eram acionados para fazer algum acompanhamento ou alguma contribuição, né, naquele fechamento ali de laudo. Então, a opinião do médico ali realmente ela era quase que absoluta. Uhum. Isso aí é a própria lei que diz, né? Quer dizer, a gente se avançou, por exemplo, quando eu trato, porque eu trabalhei na vara de execução penal do Poder Judiciário, e trabalhei muito com esses pacientes que são que têm transtorno e cometem crimes, então eu fiz alguns estudos, até porque o juiz com o qual eu trabalhava era um juiz muito aberto, e ele considerava muito aquilo que os psicólogos, os outros profissionais tinham a dizer sobre isso, que era o Dr. Cláudio Rendeiro, que é o Epaminondas Gustavo, se deve conhecer, aquele personagem que... Então, ele dava abertura. Então, mais o que a lei diz, o Código Penal nosso ainda é de 1930. Então, a concepção de loucura que está presente no Código Penal ainda é manicomial, por isso que não mudou ainda tudo. Né? Então, a noção de periculosidade continua associada à loucura, que é uma noção que remete à lógica manicomial. Né? Então, nesse campo da justiça, nesse campo do direito penal, né, realmente a lei ainda não é a 10.216, de 2001. Né? A lei que vale ao Código Penal com as mesmas concepções de antes. Né? Então, há uma controvérsia muito grande dentro do Judiciário em relação se a lei do 10.216 ela revogou aquelas noções que estão no Código Penal, mas não é assim que acontece. Tanto que hoje, se comete um crime, vai para o manicômio judiciário do mesmo jeito. Né? E quem define se há ou não periculosidade, do ponto de vista legal, é o médico psiquiatra. Ele que detém o saber, o conhecimento, ele que detém o poder, saber sobre a loucura dentro desse contexto. Né? Então, ainda como eu vejo hoje, eu vejo exatamente ainda existe essa disputa na sociedade de um modo de compreender e lidar, né, com essa questão na sociedade. Tiago, quer falar, Tiago? Na verdade, sim, Luiz. Você falando, a gente reflete sobre muitos pontos, né? E é interessante a gente visualizar, né, perceber como hoje tem sido trabalhado, porque isso faz a gente pensar o seguinte: como e se de fato, né, todo movimento
se essa luta antimanicomial, ela contribui para a diminuição dos estigmas que acaba muitas das vezes tendo sobre as pessoas portadoras, né? Então, essa luta antimanicomial, você vê, né, através de toda essa integração, né, dos profissionais, os próprios usuários, você vê isso como uma forma de reduzir um certo preconceito, um estigma que ainda se tem hoje. Você citou a lei parece que ela ainda, sendo uma lei que não se atualiza, ela de alguma forma ela é muito preconceituosa, né, e defasada contra essas pessoas. Então, essa luta que se tem, que eu digo assim, constante, né, ela contribui para a redução desse preconceito que se tem, ou você acha que deveriam ter outros mecanismos? Não, eu acho que, claro, que contribui, eu acho que a gente avançou muito, né? Não tem como, o que eu até não terminei de responder em relação a DAS, eu acho que subsiste, viu, Adassa? Hoje, que eu queria concluir ainda há pouco, era esse raciocínio. Ainda, as duas lógicas ainda estão presentes na sociedade. Tá? Então, você olha, por exemplo, na minha percepção, tá? Você olha o Hospital de Clínicas de Belém, a área de psiquiatria, ela é absolutamente manicomial, aquilo ali. Né? As pessoas ficam internadas, é só o medicamento e, quer dizer, você não tem um trabalho de busca das famílias, você não tem um trabalho de articulação com a sociedade, de reinserção social. Quer dizer, isso tem sido feito pelo CAPES, pelos serviços alternativos. Não é alternativo que chama, como é que chama? Esqueci agora a palavra. Então, subsistem, vamos dizer, percepções diferentes. De um ponto de vista, por exemplo, a medicação, ela aumentou muito a sua força. Quer dizer, hoje em dia, eu percebo que se medica até mais do que se medicava na minha época. Entendeu? Hoje você vê pacientes com 6, 7, 8 medicamentos, né? Quer dizer, dentro daquela loja, que ele tem que, se ele vai viver na comunidade, ele tem que ficar chumbado o tempo todo. Né? Então, eu acho que o movimento ele é fundamental para ir conquistando espaços e reproduzindo experiências, porque existem várias experiências positivas, né, de cuidado em um ambiente comunitário, né, de hospital-dia, quer dizer, formas alternativas de lidar com a situação que não exijam a internação, nem uma supermedicação, nem uma lógica opressiva em relação às pessoas que têm sofrimento. Então, o movimento é fundamental, e é isso mesmo, é de engajar, porque esse engajamento ele é terapêutico. Quando o paciente se engaja na luta pelo direito, para se afirmar na sua diferença, né, para se integrar, né, dentro de outras pessoas, quer dizer, é esse o processo que permite um resgate da dignidade da pessoa, né, um resgate da vida, dela ter uma vida social com dignidade, mesmo com a diferença dela. Então, o movimento é fundamental. E as diversas formas do movimento, tipo esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, as caminhadas, as passeatas que se fazem, as festas, os encontros, as exposições, né? Eu acho que são formas de dar a possibilidade de que o louco possa se expressar e viver em comunidade, tendo o cuidado necessário quando preciso. Porque quando a gente fala até do isolamento que as políticas públicas, né, faziam antigamente e ainda fazem de certa forma, a gente também não pode se esquecer que isso é da sociedade como um todo, né? Eu lembro que talvez numa época quando eu era menor, a gente via aquela pessoa com problema na família, seja transtorno mental, seja uma deficiência mesmo, e a tendência era sempre isolar, né? Então, o isolamento vinha também de dentro da família. Vamos deixar ela lá, que ela não é normal, é louco, e ficava muitas vezes num quarto sozinho, e as pessoas passavam despercebidas, né, como se a pessoa não existisse ali, não fizesse parte. Então, não é também uma cultura mesmo, né, algo cultural, que precisa, e é justamente a questão desses movimentos como a luta antimanicomial, talvez
tende a explicar um pouco mais para as pessoas do senso comum mesmo, né, o que é isso, e minimizar esses isolamentos, esses estigmas, né? Uhum. Perfeito. E aí eu vou trazer uma outra palavrinha aqui, que é um termo que não é muito conhecido, mas é a psicofobia, né? Ela veio até da Associação Brasileira de Psiquiatria que criou, e é uma campanha, para quem não sabe, que tem o propósito de combater o preconceito e os estigmas contra as pessoas que sofrem, né, de transtornos mentais. Então, a gente queria saber a sua opinião sobre essa palavra, sobre essa campanha da psicofobia. Olha, eu conheço essa campanha, inclusive pelas redes sociais. E toda vez que ela passa na minha frente, assim, tipo no Facebook, como uma publicação da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu questiono quando é que a gente vai questionar a periculosidade do louco. Porque eu acho que não tem nada mais estigmatizante para a loucura do que associar com a ideia de que é uma coisa perigosa. Se é perigosa, tem que ser excluído, tem que ser afastado. Os estudos sobre violência e doença mental, violência e esquizofrenia, eles não apontam para isso. Eles não apontam que há uma intrínseca periculosidade nas pessoas que têm transtorno mental. Não é isso que a ciência diz. Mas ainda está no Código Penal e eu não vejo a Associação de Psiquiatria Brasileira questionar isso. Eu não vejo esse questionamento. Né? Até por conta daquilo que você falou ainda há pouco. O poder ainda está concentrado com eles. Então, tem uma dimensão de poder, então eu não acho muito verdadeira esta preocupação de questionar a estigmatização. E o questionamento da estigmatização, muitas vezes, é no sentido de, olha, a loucura não é loucura, é uma doença que tem que ser tratada como... Não, ela não é uma doença igual a qualquer outra. É um fenômeno muito mais complexo. Pode até ter uma dimensão biológica, mas ele tem uma dimensão cultural, uma dimensão antropológica, uma dimensão psicológica, uma dimensão sociológica. Quer dizer, se você não olhar todos esses aspectos, você não consegue chegar perto da loucura, como eu falei ainda há pouco. Na minha opinião, é como diz o Roberto Castelo, uma explosão de subjetividade. Então, não é só uma profissão que vai chegar e dizer, olha, a verdade é isso, é uma doença. Se é uma doença, tem que ter tratada assim, com diagnóstico, prognóstico e tratamento. Tratamento seja a medicação X, e isso é o tratamento. Não vejo assim. Tá? Então, acho que é uma outra forma de estigmatizar também. Né? Você pode questionar, tudo bem, acho perfeito essa ideia de psicofobia, quer dizer, combater a psicofobia. Eu acho que vamos combater a diversifobia, tá? Ou seja, a fobia, o medo, a resistência à diversidade a diversidade humana de uma forma geral, entendeu? Eu acho que e questionar isso, quer dizer, para mim ainda está lá no Código Penal, eu não vejo isso. Eu tenho colocado, já coloquei, eu fui presidente do CRP, do Conselho de Psicologia, e coloquei na reunião do Conselho Federal de Psicologia, todas as vezes que eu discuto esse tema, eu insisto na necessidade de se questionar, de fazer uma campanha para questionar a periculosidade do louco que está ainda no Código Penal. Entendeu? Eu não vejo a psiquiatria fazer isso, e a sociedade, eu acho que ainda não se mobilizou para isso. Eu acho que isso é um símbolo, é uma marca, né? Dessa estigmatização, desse tratamento disfuncional. Quando a gente fala, né, de lutante manicomial, a gente já tem aquela imagem da pessoa ali com um caso mais severo mesmo, sendo que o transtorno mental, ele não é exatamente isso, né? Então, até para desmistificar essa generalização, assim, o que você acha que é interessante as pessoas saberem? Porque o transtorno mental, ele abrange transtornos que a gente convive diariamente, que as pessoas não necessariamente têm uma disfuncionalidade. Então, seria interessante a gente dar uma desmistificada, né, um pouco nisso. Eu acho que cada caso é um caso, né?
Na época do Pinel, eram internadas as histéricas, eram internadas os que tinham fobia, né? Quer dizer, não necessariamente, como você diz, quando há uma perda da realidade, do contato com a realidade, nas psicoses, né? Mas mesmo as psicoses, elas também têm as suas diversidades e têm as suas diferentes possibilidades de convivência social, né? Então, mesmo o paciente, a pessoa que alucina, que delira, ela tem como você fazer, trabalhar no sentido de que ela possa conviver em sociedade, de que ela possa ter uma vida com dignidade. Mesmo que faça os medicamentos que ajudem, né, a controlar esses sintomas, os sofrimentos que esses sintomas causam. Mas aprender a lidar com eles também, né, aprender a lidar com as alucinações, né, e acho que é esse respeito à diversidade que permite vamos dizer, um controle maior dessa estigmatização que gera o afastamento, que gera a exclusão. Uhum. Em falar nessa questão de exclusão, Luiz, eu queria saber quais são as principais dificuldades, né, que as pessoas com transtornos mentais ainda têm, ainda possuem hoje, além do preconceito, né, que elas sofrem. Ai. A maior dificuldade, eu não saberia dizer. Olha, quando eu trabalhei falaste além do preconceito, porque o preconceito ainda é a grande dificuldade. Né? Quando eu trabalhei lá na vara de execução penal e a gente conseguia desinternar alguns pacientes, as equipes que iam fazer o acompanhamento comunitário, quer dizer, a pessoa cometeu um delito, cometeu um homicídio, e estava há 17 anos internada no manicômio. Aí ela é desinternada, aí você articula com a família, mas ela precisa de um acompanhamento, por exemplo, num CAPS. Né? O rebuliço que muitas vezes causava na equipe do CAPS, nos psicólogos, assistentes sociais, no pessoal, era muito grande, uma resistência muito grande, porque esse preconceito também está na gente. Né? O preconceito também está nos profissionais que atuam nessa área. Não é algo simples, é algo que tem que ser trabalhado sempre. Então, era feito essa articulação. Eu vejo esse como... Quer dizer, quais são os problemas? Não há uma unidade em termos de concepção, como eu falei ainda há pouco, eu penso que ainda existe... Essas coisas estão em movimento, né? Uma perspectiva antimanicomial, que é uma perspectiva voltada à liberdade, uma perspectiva voltada à garantia de direitos, né? E uma outra lógica que no sentido de resolver a diversidade, resolver, porque a loucura, ela pela sua diferença, ela questiona, né, o status quo, ela questiona a ordem estabelecida. Né? E tem uma lógica no sentido de que tudo que questione, tudo que queira ser diferente tem que ser reprimido, tem que ser controlado. Né? Então, acho que faz parte vamos dizer, da luta política, não só em relação geral, mas também em relação a essa questão do manicomial. Então, as nossas cabeças ainda são muito manicomiais. Né? Os serviços são ainda... eu acho que pouca gente ainda... Eu trabalho numa unidade de saúde, então, eu acompanho alguns pacientes que saem do hospital de clínica, eu faço um acompanhamento semanal com alguns, ou mensal, né? Mas você vê que é uma coisa ainda muito pouco articulada. Essa política não é uma política que integra, né, as diferentes... O hospital, os CAPs, as unidades de saúde, os diferentes serviços ainda não atuam de forma muito integrada, muito articulada. Então, é uma coisa meio solto. Então, são dificuldades normais, assim, no sentido que são dificuldades que fazem parte do cotidiano dos serviços, né, de saúde que a gente tem no Brasil.
Uhum. Sim, Isso. assim, é porque eu fiz essa pergunta porque eu observo que as pessoas com transtorno mental, com o diagnóstico, vamos dizer assim, seja de esquizofrenia ou transtorno bipolar, elas possuem uma certa dificuldade, por exemplo, em conseguir emprego, né? Porque aí os gestores ou então os recursos humanos já têm uma certa resistência, até por causa do preconceito. Só que aí a gente sabe também que eles têm uma autonomia também. Claro que bem tratado com o apoio da família, com o apoio social, a rede de apoio, né, para essa pessoa também. E aí, é por isso que eu cheguei a fazer essa pergunta, porque não é só a exclusão, né, da sociedade, mas até para conseguir emprego, né, para eles serem também vistos, né, como pessoas que podem trabalhar, que podem, né, se manter. Uhum. E tu falaste assim, né? Porque a gente todos temos um caminho, a gente tem que estudar, né? Tem que se formar, tem que arrumar um emprego, etc. Quer dizer, o caminho. Aí, tem pessoas que têm que ter a oportunidade de fazer seus próprios caminhos que sejam diferentes. Sim. Tá? Eu acho que é correto, tá? Se houver a possibilidade do trabalho, se houver a possibilidade de emprego, essa integração social, de acordo com os padrões e tal, conforme o que está, vamos dizer, pré-definido, perfeito. Tá? Mas também a gente tem que pensar na possibilidade de que existam pessoas que, pelas suas diferenças, elas possam ter um outro tipo de inserção social que lhe garanta uma vida com dignidade. Né? Então, se não tem como trabalhar como, sei lá, uma atividade dessas de rotina e tal, a pessoa... isso eu acho que vale para todas as diferenças em termos de saúde. Né? Que às vezes também o que eu acho que a Dacia também quis dizer é que, por mais que esteja, né, tendo alguns avanços, essa questão do preconceito na sociedade ainda é muito forte, né? A pessoa, às vezes, por comentar que faz acompanhamento no CAPS, já tem aquele impacto, assim, meu Deus, o que ele faz no CAPS? Então, isso é muito, muito forte ainda, principalmente para esses fins, né, de um emprego, para estudar, dentro desses ambientes, assim, mais interativos, vamos dizer. E quando tem a possibilidade de fazer isso, né, realmente. Né? Então, é uma luta cotidiana, né, uma luta do dia a dia, né, uma luta que nós, psicólogos, temos que assumir, né? E fazer o debate, fazer a discussão, mostrar as experiências que são positivas nesse sentido. Né? Então, existe literatura, existem filmes que tratam sobre essas possibilidades, né? De que uma pessoa que seja diagnosticada com transtorno, ela possa ter uma vida produtiva, ela possa ter uma vida integrada socialmente, uma vida familiar, enfim. É para isso que a gente está aqui hoje, né, discutindo isso. Né? Luiz, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Luiz, você conhece algum tipo de grupo de apoio para pessoas com transtornos mentais que faça esse tipo de troca de experiência, empoderamento, rede de suporte? Eu acho que os CAPs existem para isso, né? Os CAPs, eles têm essa atribuição, né? De fazer um trabalho não só curativo, mas de organizar, né, os recursos da comunidade, organizar os recursos subjetivos das pessoas que estão em tratamento para essa inserção social. Né? Então, eu acho que os CAPs, de forma geral, eles têm essa finalidade. Eu não conheço assim nenhum grupo, eu sei que existe. Eu não estou atualmente
conheço toda a turma da luta antimanicomial, entendeu? Que tem um movimento da luta antimanicomial, né? Sou muito amigo da STEC, que está à frente agora da saúde mental de Belém, do Pedrinho, do pessoal que faz mas não estou atualmente diretamente engajado, assim, para saber quais são as experiências fora do circuito oficial, né, que é a rede de serviços substitutivos, que eu estava querendo lembrar ainda há pouco. Os serviços substitutivos, né, que tem esta finalidade. Agora, eu não conheço assim, nenhum tipo de grupo específico voltado a isso. Luiz, Oi. quando você falava, eu fiquei aqui pensando numa coisa, né? Acho que é aquela famosa pergunta do milhão, né? Mas assim, para os nossos ouvintes, né? Quais estratégias a gente poderia estar pensando no sentido de diminuir esse preconceito, né? Que a gente já fala que é muito forte. Você fala que vai, por exemplo, a um psicólogo, que você vai a um psiquiatra, parece que isso tem um peso muito grande, né? Muitas vezes associado à fraqueza, muitas vezes associado a uma pessoa que perdeu o controle, aquilo que você já bem colocou muito bem, ao perigo. Então, assim, aos nossos ouvintes, quais estratégias ou o que nós poderíamos fazer para buscar, né, de informações que nos ajudassem, de alguma maneira, a reduzir um pouco esse preconceito? Na sua concepção, o que é que você vê assim, que poderia nos ajudar a reduzir esse preconceito? Além dessas ações que nós já fazemos, né, como você colocou, das paradas que a gente tem, esses ambientes, mas que mais informações, né, ou estratégias nossos ouvintes poderiam estar se utilizando, de repente, para estar conhecendo mais e até reduzindo esse preconceito? Olha, Tiago, eu acredito na organização. Tá? Eu acredito que as coisas mudam quando as pessoas se organizam. Né? Eu ouvi uma certa vez alguém dizer, olha, quem faz história não é a maioria. Quem faz história é a minoria organizada. Tá? Eu ouvi isso uma vez e acho que está muito correto. Então, quando a gente fala assim, do movimento da luta antimanicomial, que é um movimento formado por profissionais, usuários, familiares, que está no dia a dia, tá, fazendo este debate, entendeu, Tiago? Está no dia a dia. Então, são profissionais, são trabalhadores, são usuários que estão no dia a dia debatendo os diferentes desafios que aparecem para tratar dessa questão. Então, se tu quer uma sugestão, o que eu faria? Vamos se organizar, vamos participar. Você olha hoje, abre o WhatsApp, abre o Facebook, está ali, tem dezenas e dezenas e dezenas de posts falando da luta antimanicomial, falando do movimento da luta antimanicomial. Né? Os conselhos profissionais também estão puxando isso, né? O Conselho de Psicologia está puxa essa discussão permanentemente, o Conselho de Serviço Social. Quer dizer, é você se integrar, né, alguma dessas formas de organização para poder produzir uma luta permanente, uma luta, né, não é uma luta do dia 18 de maio, né, é uma luta para o dia a dia, né, uma luta para fazer isso. O que permite vencer o preconceito? É o conceito. E o que é o conceito? É a compreensão das coisas a partir vamos dizer, do encontro das percepções diferentes, dos preconceitos. Os preconceitos se chocam, as ideias se chocam e vão produzindo ideias mais próximas do real, conceitos mais estruturados. Então, é isso, é participar desse debate e construir esse debate no dia a dia. Né? Então, a minha sugestão, a minha proposta é isso: te organiza, amigo, vai para o movimento da luta antimanicomial, te integra aos teus conselhos de classe, né, a quem está puxando esse debate. Articula com a Cláudia, que está puxando esse tipo de debate e tal. Acho que é isso aí.
Era isso que eu ia falar. Acredito que até mesmo nós, como psicólogos, dentro de uma universidade, a gente tem um papel bem fundamental nisso, que não temos, assim, um curso voltado para essa área, vamos dizer, da saúde, da psicologia, né, ou medicina mesmo, mas a gente tem um papel ali fundamental de passar o nosso conhecimento, né, um pouquinho disso que a gente está fazendo, chega também até parte dos nossos alunos, dos nossos servidores, então é um trabalho, assim, contínuo, como você falou, não é um dia, né? Com certeza, vocês todos são trabalhadores da UFRA, é isso? Isso. E com certeza, como você disse, né, existem dezenas de alunos, dezenas de servidores que têm problemas de adaptação, dificuldade de relacionamento e que são, muitas vezes, vítimas desses mesmos estigmas, desses mesmos preconceitos que a gente está discutindo aqui. Exatamente. Né? Então, o profissional de psicologia faz disso, deve fazer disso, no meu entendimento, um problema do dia a dia, né? De identificar essas situações e pensar formas de tentar superar esses entraves, né? Os preconceitos, estigmas. Acho que a gente está meio que chegando também no nosso horário, então, Adassa, se tem só mais uma perguntinha. Assim, para que o paciente, né, venha a ter um tratamento mais eficaz, assim, eu penso muito na família, né, em como incluir de fato a família, porque às vezes, assim, a gente vê que às vezes a família não aceita, né? Aí acaba incluindo questões religiosas, isso é falta de Deus, ou é demônio, né? Ou isso ou aquilo. E eles também acabam sendo muito resistentes. E quando a gente faz essa campanha, seja a Lutante Manicomial, ou Setembro Amarelo e tudo, é como se eles não assumissem para eles mesmos também. Eles, olha, isso é para ti, isso é para ti. Né? Então, como é assim, de que forma a gente pode inserir também a família a participar disso? Porque é uma rede, não é só profissionais da área da saúde, não é só o paciente em si, mas a família também é fundamental nesse processo. Uhum. Olha, não só fundamental, mas ela é parte, né? A família, o Pichon Rivière dizia assim que a loucura é um fenômeno social, não é um fenômeno familiar. Não é uma coisa individual, exclusiva de alguém que sofre. Né? Eu costumo ver, Adassa, atender ali no Curió, é muito comum vir aqueles chamadas crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Né? Só de forma bem resumida, que está acabando o tempo, geralmente a família chega, a mãe, o pai, o avô, chega e diz, olha, essa criança não obedece, essa criança é muito agitada, essa criança é isso, essa criança é aquilo, porque é criança, porque é criança, porque é criança. A gente ouve aquilo aí, invariavelmente, quando a gente começa a investigar, a mãe diz uma coisa, o pai diz outra, o avô fala uma coisa, a mãe manda outra. Quer dizer, há uma desarticulação, uma integração. A mãe dá de pancada na criança, a avó não deixa, né? A criança chora, a avó faz o que a criança quer, a criança chora, o outro não faz. Quer dizer, há uma desarticulação muito grande. Né? E a criança reage a isso. Né? Reage a isso, ela percebe as contradições, enfim, ela apresenta um comportamento que é muito relacionado a essa disfunção, vamos dizer assim, familiar. Eu acho que é uma sacanagem muito grande do psicólogo dizendo, agora eu vou te tratar, eu sou o que vou te dar o tratamento, e vai atender a criança individualmente. Eu acho que é tipo assim, livra a cara de todo mundo é sadio, todo mundo é bom, todo mundo é normal, e o doido é a criança. O problemático é a criança, a gente faz muito isso, o psicólogo muitas vezes pactua com essa armadilha. Que, na verdade, o que vai fazer? A criança ela vai receber o estigma do doente,
ela tem um déficit de atenção, ela vai tomar Ritalina, não sei o quê, e a família continua absolutamente contraditória, né? Então, eu acho que a loucura ela tem essa questão, quer dizer, não é a família ou não é ele, a sociedade como um todo, né? Mostra um desajuste da sociedade no sentido de como lidar com certas diferenças, com certas reações, com certos comportamentos. Então, é fundamental o engajamento da família, é fundamental o engajamento da comunidade. E acho até mesmo, viu, Adácia, assim, que este processo de construção da possibilidade da assimilação, de lidar e de tratar com o problema, é isso que faz o tratamento. Entendeu? É isso que é a lógica do tratamento, esse diálogo, essa conversa. Quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a dialogar e envolver mais pessoas nesse diálogo de como lidar, como tratar, como fazer, este é o processo de tratamento. Este é o processo. Não é de curar o sujeito para que ele possa ser normal, mas de aprender a lidar com ele, de fazê-lo parte, né? E com que cada um também se perceba como parte daquele problema, né? Que em determinado momento, de alguma forma, contribuiu para que aquele problema ocorresse, seja uma agressividade, um comportamento disruptivo, diferente, enfim. Então, se a gente estiver pensando idealmente, tá, uma sociedade onde todos aceitem as diferenças, que a gente aprenda a lidar com essas diferenças, com os comportamentos diferentes, com os pensamentos diferentes, a gente não tem mais loucura. Entendeu? Pensando de forma ideal, aí acaba a loucura, porque a loucura vai ser assimilada por todos, quer dizer, a parte de loucura de cada um vai ser assimilada. Mesmo que a gente medique, mesmo que a gente tenha que, em determinados momentos, até usar de uma estratégia por exemplo, de segurar o sujeito, tipo como a gente faz quando o sujeito está bêbado e quer bater em todo mundo, quer pegar uma faca, Aí o que faz a família? Vai e agarra, segura, não vai fazer, então, até passar o porre. Então, mesmo que a gente tenha que agir com essa firmeza, eu não tenho uma visão romântica da loucura, assim, no sentido de que ela gera muito sofrimento, ela gera muita dor, e, às vezes, ela se torna violenta e perigosa. Não dá para generalizar isso, que a lei faz não é correto, mas, às vezes, ela tem, e a gente tem que saber lidar com isso até com firmeza. Como diz o Che Guevara, né? Há que ser firme sem perder a ternura. Então, essa lógica que eu acho que é necessária, quer dizer, da gente ser firme, envolver a família, envolver a sociedade, ser firme, ser terno, ser receptivo, ser capaz de estabelecer limites em algumas circunstâncias, quer dizer, é um processo sei lá, de civilização, talvez, né? Então, acho que a loucura ela remete a essa reflexão. Né? Legal. Tiago, você quer falar mais alguma coisa? Não. Só agradecer, né, as contribuições que o Luiz tem feito para o nosso debate de hoje, foram muito ricos, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta, porque como a gente está falando para um público que não é específico, né? Se você poderia deixar alguma indicação de filme, ou mesmo série, ou documentário, que as pessoas possam se aproximar um pouquinho da temática que a gente abordou hoje. Olha, eu indiquei um livro, eu acho que para mim é um livro muito, muito interessante para entender o que é, como é que se constituiu, da origem dessa lógica asilar, manicomial, de onde é que vem isso? Tá? Que é a ordem psiquiátrica, a idade de ouro do alienismo, que é do Robert Castell. Tá? Eu acho que esse filme que a Daza falou, eu vi já, o filme que conta a história da violência do manicômio lá de Barbacena, em Minas Gerais, né?
Alguns filmes. Francis é um filme muito interessante que trata da dificuldade de lidar com como se confunde preconceito, ciência na forma de lidar com a doença, com a saúde mental. Enfim, são muitas coisas. Quer dizer, um filme que me mobilizou muito na época que foi lançado foi aquele com o Jack Nicholson, um Estranho no Ninho. Tá? Foi um filme que na época, foi mais ou menos nessa época que eu resolvi fazer psicologia, inclusive. Esse filme, Estranho no Ninho, é aquela matéria que eu falei do Fantástico, sobre a loucura e tal. Aí comecei a pensar o que é isso, né? O que é isso de loucura? Quem são essas pessoas? Né? Então, aí tem muita coisa, cara. Você pegar os textos do Paulo Amaranto sempre são enriquecedores para pensar e tratar desse assunto. É um assunto apaixonante, né? Quem se envolve com isso se apaixona, é interessante. Né? É verdade. Então, antes de encerrar, assim, oficialmente aqui, eu queria te dar a palavra, né, para você fazer as suas considerações finais. Como que foi a sua participação? O que você achou? Eu fiquei tranquilo, tá legal. Aqui eu gosto de conversar sobre isso e gostei da proposta de ser um bate-papo, de não ser uma exposição, Uma palestra. Uma palestra, para a gente se acostumar até com essa. Eu não estou também muito acostumado com esse tipo de. Né? Já participei de algumas reuniões, né, e recusei um pouco antes, mas eu gosto de falar sobre isso. Me incomoda muito a situação ainda hoje, né, de muitas pessoas que são chamadas doentes mentais e que são objeto, né, de muita violência, de muito sofrimento, em especial esses que estão nos manicômios judiciários. Tá? Então, é uma coisa que, para mim, há um silêncio ainda muito grande em relação a este segmento. Né? E as condições são as piores possíveis, vocês podem acreditar. Tá? Não só aqui no Pará, mas acredito que no Brasil inteiro. Então, acho que é importante chamar atenção. Né? O dia de hoje ele marca a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, 18 de maio, né? Quando se começou a debater, são 30 anos. 30 anos é bastante tempo, mas do ponto de vista da história não é quase nada. Né? E que a gente está avançando. E esse tipo de iniciativa é fundamental. É fundamental para a gente conseguir ir avançando, tá? E avançando na nossa sociedade para a democracia, né, os direitos humanos, construir uma sociedade justa, fraterna, enfim, é isso que é o nosso propósito, acho que é o propósito da nossa profissão também. Muito obrigado pelo convite. Nós que queremos agradecer, né? É um convite, assim, bem em cima da hora, tudo, mas o seu nome foi muito acertado, assim, então a gente realmente ficou muito feliz com a sua participação. E para encerrar, né, para quem está nos ouvindo também, queria falar que esse episódio está disponível, né, no SoundCloud, que é um aplicativo, e a gente sempre fornece o link, e que você pode curtir e comentar por esse link mesmo que você está ouvindo. Você pode falar o que você achou, dar sugestões para o nosso próximo tema, e seguir a nossa página lá no Instagram, que é psicologando.ultra. No mais, até a próxima, né, gente? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Encerrei a gravação. Luiz, só para terminar aqui com você,
Queria que você mandasse uma fotinha no meu WhatsApp para a gente poder fazer o cartaz de divulgação. E aí depois eu te mando o link. Tá bom, tá certo, eu mando sim. Tá bom, gente? Tá ok. Obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Tchau. Valeu. Um abraço. Tchau, um abraço.